Evangelho de João, capítulo 15, amém? Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 5. Obrigado, Divison, você é uma bênção. Uau, que maravilha, né? Que bênção. Muitas pessoas hoje conosco, né? Primeira vez. Pastora Edna está aí, ó, de volta do Maranhão. Daqui a pouco o vaso chega, né? Você veio, é a João Batista, veio preparar o caminho, né? Amém? Ajeitar o barraco, e já o homem está chegando, não é? Aqui, ó, que bênção, que sombra agora, que maravilha, não é? Você vai ter que aprender a pregar comigo, entendeu? Nós vamos pregar agora em outras línguas, entendeu? Eu vou pregando, tu vai interpretando. O que tu acha? Né? Vamos combinar. Ai, queridos, que maravilha. Ajuda aqui, amor. Queridos, eu queria, antes de iniciar a ministração da palavra, te incentivar, dizer para você da importância da leitura. Nós estamos incentivando. Arruma uma cadeirinha para ela, por favor. Coloca uma cadeirinha aqui. Por gentileza, me ajude. Pode ser? Nós estamos incentivando a igreja a prática da leitura, né? Da leitura bíblica, da leitura da palavra. Estamos lendo as cartas paulinas, né? Na verdade, começamos com as cartas de Pedro. Lemos 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João. Aí começamos a ler as cartas de Paulo. Já lemos Efésios, né? Já lemos Romanos, amém? Lemos 1 Coríntios nessa semana, a carta de 1 Coríntios. Lemos a carta aos Hebreus, né? Alguns querem colocar o nome de Paulo na carta, mas não está o nome de Paulo. Eu acredito que tenha sido Paulo também, né? Eu penso que tenha sido Paulo, mas segundo alguns estudiosos, há a possibilidade de ser outra pessoa. E um detalhe importante é que em todo momento tem um vaso aqui, um varão abençoado, e a gente tem conversado sobre isso, é que por que alguns escritores, historiadores não definam, bate o martelo que a carta seja de Paulo. Tem alguns detalhes. Um detalhe muito importante, talvez você leia a palavra e nem percebe, é que existe uma estrutura da carta, existe o dialeto, as palavras que são imprimidas, né? Tudo aquilo vai caracterizar o autor. E algo muito interessante é que na carta aos Hebreus não significa que não seja de Paulo. Não estou tirando a carta, não estou riscando o nome de Paulo como autor da carta. Pode ser ele também. Mas é interessante que todas as vezes que Paulo cita Timóteo, ele fala de uma maneira muito diferente, muito peculiar. O meu filho amado. E lá em Hebreus, ele fala o irmão Timóteo. Interessante, né? Como se não fosse o mesmo Timóteo amado, né? O filho amado. Então, são detalhes que levantam a discussão, né, sobre quem escreveu. Mas isso não é importante. O importante é o a instrução que a carta nos traz. Isso é que é muito importante. Amém? É uma carta poderosa. Nós estudamos, lemos essa carta a semana anterior, né? E fechamos a semana com a leitura de 1 Coríntios. Amém? E amanhã estaremos dando continuidade na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Você está convidado a fazer a leitura com a gente, a ler, né? E, se possível, comentar, manda lá no grupo da membresia, né? O versículo que te marcou daquele capítulo, né? Não é obrigado, você não é obrigado a fazer isso, mas se você fizer isso, vai também nos alegrar, amém? Vai nos mostrar que você está participando, está junto com a gente na leitura. E você certamente será abençoado, porque quem está ganhando é você, amém? Que está lendo a palavra do Senhor. E não só a leitura bíblica, não só a leitura da palavra, mas ler também livros, amados. Nós temos uma livraria aqui, tem alguns livros, né? E a gente logo vai estar incrementando, colocando mais livros, mais conteúdos para a igreja, para servir a igreja, porque a gente entende, amado, que a leitura é muito importante, amém? A leitura vai nos enriquecer, vai te enriquecer muito. E dentre os livros que a gente tem, eu tenho esse livro aqui que foi meu professor, né, de teologia, inclusive sobre cartas paulinas, né?
Cartas Paulinas e outras matérias. E que é o pastor Isaías Lobão. Talvez alguém conheça. Ele é pastor presbiteriano, na verdade é reverendo, né? Presbiteriano, uma pessoa que a gente teve um prazer de ter tido tempo com ele estudando a palavra, tá? Ele escreveu esse livro sobre fé, né? A segurança da fé, tá? E tem lá na nossa livraria esse livrinho bem pequenininho, mas com conteúdo muito poderoso. Amém? Muito poderoso. Eu queria presentear alguém nessa noite, e alguém que está nos visitando, e eu acho muito legal quando a pessoa vem visitar a igreja e vem e senta assim, logo nas primeiras cadeiras. Então eu quero presentear o varão aqui com esse livro. Aplauda o Senhor pela vida dele. Amém? Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor, apenas um versículo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Pronto, está aqui, o recado está dado, né? Diz que quem tem bom entendimento, para um bom entendedor, um pinga letra, né? E aqui está um recado muito importante para nós, né? Sem mim vocês não podem fazer nada. Eu quero falar nessa noite, amados, sobre poda, né? Sobre tratamento de Deus. Nós estudamos esse mês agora de outubro, fechou na terça-feira, né? Sobre caráter de Cristo. A nossa irmã Narla está ali atrás, eu dei um sinal, irmã Narla, olha lá, ó. Ela ministrou aqui 4 terças-feiras sobre caráter de Cristo, né? E como o Isaac ministrou agora sobre a oferta, vai dar dando continuidade sobre mordomia e finanças. Então a terça-feira, quem gosta de escola bíblica dominical? Quem frequentou a escola bíblica dominical? Olha, praticamente todo mundo. Amados, a minha escola, eu fiz teologia, mas a minha escola, a minha base foi a escola bíblica dominical. Amém? Foi lá que eu aprendi os primeiros passos da fé, né? Ter convicção de fé, certeza de salvação. Escola bíblica dominical. Nós temos escola bíblica dominical? Temos sim, terça-feira, irmãos. A gente tem que falar assim, escola bíblica dominical na terça-feira, né? A terça é a nossa terça bíblica, é o dia que você vem aprender, vem estudar a palavra, amém? Não é no domingo pela manhã, é na terça-feira à noite, tá certo? Então quem gosta de escola bíblica dominical, quem sabe, quem entende que escola bíblica dominical é muito importante, vem ficar aqui com a gente na terça-feira, tá bom? Amém. Olha aí que bênção, tá certo? E nós aprendemos muito nesses dias, né? E vão estar dando continuidade sobre o tratamento de Deus, como que Deus trabalha, né? Como que Deus trata com a gente, amém? Deixa eu te fazer uma pergunta, você já visitou vinhedos? Quem já teve o privilégio de visitar um vinhedo? Plantação de uvas, né? Ali, quem viaja para o sul, tem muito isso, né? Gramados, né? Aquela região, na Bahia, Pernambuco também tem muito, né? Ali na região da beira do Rio São Francisco, também trabalha muito, cultiva muito uvas também. Mas o sul é mais tradicional, né? Argentina, o Chile, esses países mais aqui para o sul, eles cultivam mais a uva, né? Fabricam vinhos, né? E é uma coisa linda, né? Eu nunca visitei não tive esse privilégio, mas a gente vê os vídeos, né, as imagens, é coisa linda de se ver, né? Um vinhedo. E quando as parreiras, né, elas estão produzindo, né, os seus frutos, é maravilhoso, né? Dá vontade de a gente catar um cacho de uva daquele, sentar, né, e chupar, né? Ficar ali. É muito lindo, é lindo de se ver, é maravilhoso, né? De ver como que a natureza trabalha. E é preciso entender, amados, que para aquela produção, né, ela ficar vistosa, bonita, saudável, né, forte, e produzir
vinhos maravilhosos, ela tem um cuidado, né? Para ele chegar naquele nível, ela precisa ser cuidada. E um dos cuidados para que a fruta, para que a uva, para que a produção seja boa, um dos cuidados principais é a poda. Diga comigo, poda. Poda. Ninguém gosta de ser podado, é ou não é verdade? A gente não gosta, irmão. Quem gosta aqui? Não gosta, irmão. Diga assim, eu não gosto. Eu também não, irmão. Mas diga, é necessário. É necessário, né? Nem tudo que a gente gosta, né? Nem tudo. Muitas das coisas que são boas para nós a gente não gosta. Remédio a gente não gosta. Muita coisa. Exercício físico a gente não gosta, né? Só os que já estão viciados, né? No bom sentido da palavra, né? Já está acostumado, já está naquela rotina, né, do exercício. Mas é difícil até você, o seu corpo entender que aquilo é importante para você e você ter um trabalho, ter uma dedicação no seu dia a dia. Mas é importante para você. Então toda poda, toda disciplina, toda repreensão, ela no primeiro momento ela não é muito legal. E uma das coisas que a gente vê nas parreiras acontecendo é isso. Um dos processos mais importantes para que a parreira dê os seus frutos bons, se chama poda, né? A poda. E a poda, amados, ela é dolorosa, né? É dolorosa, é doída, é doída. Tanto é que a gente não gosta, a gente já falou que a gente não gosta, também não gosto, né? Quando alguém poda a gente não gosta, é dolorido, mas é muito importante. E sempre que há uma repreensão, sempre que a gente é repreendido, sempre que a gente é tolhido, né? É podado, aquilo no primeiro momento causa dor na gente. Mas a gente precisa entender que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso crescimento. Amém? Faz parte do nosso crescimento, né, pastor Edna? Faz parte do nosso crescimento. E Deus tem as suas maneiras de podar, as suas ferramentas, os seus meios, né? Ele trata com a gente, amados, de uma maneira muito singular. Cada indivíduo, cada ser humano, cada filho precioso dele, ele tem um jeito de tratar, né? Um jeito de cuidar. E isso acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é no nosso trabalho, é numa situação difícil, é numa enfermidade, né? É num processo de formação, nessas áreas, no nosso cotidiano, no nosso crescimento normal, natural. Deus usa os expedientes, as situações, as circunstâncias, para nos podar, para nos ensinar, para nos disciplinar. Então, quando a gente, pelo fato de a gente estar na nossa natureza, não gostar de ser podado, muitas das vezes a gente perde a oportunidade de ser tratado por Deus numa situação, porque a gente só olha para a circunstância, né? A gente não olha para o agir de Deus, o que Deus quer comigo nessa situação, o que Deus quer me ensinar, né? Em tudo isso que eu estou vivendo, que eu estou passando, que eu estou atravessando, que Deus quer me ensinar. Na maioria das vezes a gente não faz essa pergunta, a gente demora a fazer essa pergunta, é ou não é verdade? Né? Quando se a gente fizesse essa pergunta logo no início do processo, a gente já se colocava numa situação, numa posição de ser cuidado por Deus, ser cuidado pelo Senhor, né? E Ele tem esse prazer de cuidar de nós, sim ou não? O proverbista, ele diz o seguinte, que quem ouve a repreensão obtém entendimento. Quem ouve a repreensão obtém entendimento. Porém, quem não ouve, quem não escuta, quem recusa a repreensão ou a disciplina, faz pouco caso de si mesmo, e não de quem está repreendendo, e não de quem está ensinando, e não de quem está disciplinando, ou instruindo, ou corrigindo. Mas quem rejeita uma instrução, faz pouco caso de si mesmo. Ou seja, eu não estou me colocando em nenhum lugar, em uma posição de aprender, de ser tratado, de crescer, né? De crescer.
Amém? De ser curado em algumas áreas da nossa vida. Isso diz o Provérbios capítulo 15, versículo 32. Amém? E uma coisa que eu tenho aprendido e quero compartilhar com você, que se alguém está te repreendendo, se alguém está me repreendendo, se alguém está te corrigindo, te disciplinando, preste atenção, é porque você está com algum comportamento que não condiz com você. Não condiz com você. Se alguém está repreendendo você, é porque ele percebeu que uma atitude sua não combina com quem você é. Vou repetir. Se alguém te repreendeu ou está te repreendendo, é porque alguma atitude sua não combina com quem você é. Com quem você é. Não é pegando no seu pé. Não é sendo chato com você. Não, é algo que não combina com você. Isso não é de você, não faz parte do seu ser. Amém? Nós cantamos aqui hoje, né? Seus pensamentos me definem. Nós temos uma identidade. Amém? Nós somos filhos. Você é filho de Deus. E às vezes a gente, mesmo sendo filho, porque isso também acontece com os nossos filhos. Nós como pais, sim ou não, a gente vê isso nos nossos filhos. Filho, esse comportamento não condiz com quem você é. Com você. E como filho de Deus também, alguns comportamentos nossos, amados, não condiz com quem a gente é. E aí Deus vai usar alguém, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar a palavra, Deus vai usar alguma maneira, algum instrumento, amém? Para nos corrigir, para nos levar para aquele lugar, para a posição onde nós não deveríamos ter saído, e a gente entender quem a gente é. Amém ou não amém? Quem está aqui comigo, diga amém. 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 As nossas atitudes, elas devem parecer com quem nós somos chamados para ser. É por isso o tema, não basta ser, é preciso parecer. É preciso parecer, não basta ser, precisa parecer, precisa transparecer. E eu não estou falando de vestimento, de corte de cabelo, de usos e costumes, né? Porque houve um tempo que os crentes eram conhecidos pelos costumes, pelo costume. Houve o tempo do chapéu, então a gente sabia quando alguém estava com terno, num sol quente, né? Sol igual teve esses dias aí, num calor danado, né? Queridos, você viu essa onda de calor que teve? Mandei para o Marcos o vídeo, viu o vídeo? O Marcos viu o vídeo? O lugar mais quente, onde vocês acham que é o lugar mais quente no Brasil? Piauí. Pois é lá em São Romão, Minas Gerais. Depois de Ari, lá na nossa região, né, Marcos? Fica 25 quilômetros de onde eu nasci, da minha cidade. 25, lugar mais quente, onde bateu o recorde, 43 graus, Isaac. Agora imagina os crentes naquela época, amado, nos anos 80. E lá sempre foi quente desse jeito, porque antigamente não tinha, não aparecia no mapa. Hoje tem internet que mostra lá, mas lá sempre foi quente, tá? Lá sempre foi quente para rachar o quenco, né? Aquela região. Mas não tinha internet naquela época, não mostrava, ninguém nem sabia onde ficava essa região, sabe? E os crentes andavam de paletó e gravata, e Bíblia debaixo do braço, irmão. A Bíblia dos crentes era tudo solapado, isso aqui, ó, corroído, isso aqui, ó, do suor da suvaqueira. Era ou não era? Então era identificado pela roupa, pelo livro que carregava, né? Mas também pelo comportamento. Se ele não falasse nada, estivesse passando lá longe, você sabia que era um crente. E eu não estou dizendo aqui que aquilo que é o certo, que hoje está errado, que a gente anda desse jeito, né? Porque eu estava todo errado, né? Não é isso. Mas algo muito importante, que a gente precisa ter essa consciência. Você é filho de Deus. Amém ou não amém? Amém. Você precisa parecer filho de Deus. Amém. De que você é, eu não tenho dúvida. Você é filho de Deus. Mas precisamos parecer com os filhos de Deus. É tão legal quando a pessoa olha para o menino assim e fala assim: gente, mas é a tua cara.
é filho dele, parece mesmo, não tem como negar, porque parece. O Pai quer, diga assim, o Pai quer que eu me pareço com Ele. Sabia disso? Ele quer que você se pareça com Ele. E como que a gente se parece com Deus, amados? Nas nossas atitudes, nos nossos atos, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de comportar. Amém? Na nossa maneira de viver. É assim que a gente se parece com Ele. Então as nossas atitudes, elas devem parecer com quem nós somos chamados para ser. E em João 3, versículo 1 e 2, ele diz assim, a narrativa da história é muito interessante, que é de quando Nicodemos, né, vai até Jesus e diz: mestre, nós sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos chega para Jesus e diz assim: você é o Filho de Deus, você veio da parte de Deus, porque o que você faz só pode ter sido de alguém. O que você realiza, o que você faz, é só alguém que veio de Deus, da parte de Deus. Essa foi a percepção e essa foi a leitura que Nicodemos fez de Jesus. O que você faz me faz entender que você é filho de Deus. Diga comigo: o que eu faço, posso continuar? O que eu faço demonstra que eu estou filho de Deus. É para pensar. Nicodemos fala: o que o Senhor faz, as coisas que você faz, os sinais milagrosos, não era só porque ele operava milagres. Nicodemos estava observando Jesus, o que estava acontecendo. Olha que extraordinário, amados. O que Jesus fazia revelava o que ele tinha por dentro. Vou repetir. O que Jesus fazia revelava o que ele tinha por dentro. O que você faz revela o que você tem por dentro? O que Jesus fazia revelava o que ele tinha dentro dele. Dentro dele. Ninguém pode fazer isso se não for da parte de Deus. Uau! A boca fala o que o coração está cheio. O que você tem por dentro? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Não basta ser. Precisa parecer. Precisa parecer. Uau! As nossas atitudes devem parecer com quem nós somos chamados para ser. Fomos chamados para dar fruto. Diga comigo: dar fruto. A videira, ela tem um processo, amados. E para ela dar frutos, frutos bons, frutos lindos, frutos saborosos, que vai produzir vinhos, um resultado extraordinário, ela passa por esse processo da poda, da limpeza, do cuidado, do manejo. E enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, nós também precisamos nos submeter e estar neste lugar de cuidado, de poda, de manejo. E como é que onde que a gente obtém isso, amados? É no nosso dia a dia, é no nosso cotidiano, é na congregação, é congregando, é andando junto, é na terça bíblica, é nos tempos de oração, é no tempo de oração, no culto de oração, são nas reuniões pequenas que nós temos. É nesses lugares, é nesses momentos que nós vamos sendo tratados, polidos e alinhados. João 15:2, ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Se não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele faz o quê? Poda. Para quê, amados? Para que dê mais fruto ainda. Olha só,
Quem resiste, quem despreza a correção, faz pouco caso de si mesmo. Ou seja, está se boicotando, se auto-boicotando, está se privando, amados, de crescer na fé, de amadurecer, de ser fortalecido na graça e no conhecimento de Deus, no relacionamento com Ele. Porque a parreira, porque a plantação, ela não resiste, ela se submete ao processo, ela dá frutos extraordinários. Amém ou não amém? Ela dá frutos extraordinários. O Pai está dizendo, o Pai quer me podar. Esse processo ele é contínuo, amados. Não é só um dia, não é um momento, é sempre. Nós precisamos nos submeter e nos colocar neste lugar de cuidado, de ser tratado todo dia. E eu não estou falando isso aqui para você, porque você tem que ser. Não, é nós, todo indivíduo, todo ser humano, todo filho de Deus. Aqui não tem essa, não, eu sou pastor, eu sou cara, eu sou top. Não, nós somos iguaizinhos. Você tem galho seco como eu tenho galho seco, que precisa ser podado, que precisa ser tratado. Amém ou não amém? Todo mundo aqui precisa ser tratado. Se tu não aceita ser tratado ou não quer ser tratado, é uma outra história, é uma outra coisa. Só que ele começa dizendo assim, ó: aquele que não quer ser tratado é o que não dá fruto. Não dá fruto, e se não dá, ele corta. Você entendeu? Então é por isso que nós precisamos desejar, querer estar nesse lugar de ser cuidado, de ser podado. Fomos chamados para dar fruto. Para isso você foi chamado. Você foi chamado para refletir a glória de Deus. Diga comigo, refletir a glória de Deus. Fomos chamados para refletir a glória de Deus. Pensa como os pais ficam felizes. Pai novinho aqui, os pais, um casalzinho lindo na igreja. Todos aqui são lindos, graças a Deus. Pensa num lugar de igreja bonita, né? Povo bonito, vistoso, os meninos tudo bonitinho, tudo lindinho. Mas como esse casalzinho ficaria quando alguém olha para aquele menino e fala: gente, é a cara do Lucas Eves, esse menino. E o menino é bonito, o que o Lucas Eves vai sentir? Ele vai ficar todo cheio. Eu não é, Lucas? Né? Ou é assim que o pai fica quando alguém olha para você e fala: que bênção. Você está refletindo a glória de Deus, o pai está se alegrando. O pai se alegra quando você, amém, dá um bom testemunho. Quando você dá bom testemunho. Quando você parece, não só é, mas parece com ele. Diga assim: nós temos a mesma fisionomia. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você se parece com Ele. Uau! Você se parece com Ele. Você tem a fisionomia dele. Você tem o jeito dele. Amém? Nós nos parecemos com Ele. Nós somos chamados para refletir a glória de Deus, amados. Não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Só o jeito de andar já demonstra quem você é. É filho de Deus, olha lá, é filho de Deus, é crente. Tem cara de crente, olha lá, ó. Amém? Mateus 15, 16. Olha o que ele falou para mim e para você. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Brilhem a luz de vocês. Não precisa desse holofote aqui, ó, desse cobre. Não. Eu sou a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para eu me encher, me achar, sou bom, sou tal? Não. Para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Amém? Olha aí, por que você tem que brilhar? No bom sentido da palavra. Ele não está falando assim, colocar uma luz na cabeça aí se mostrando, não é isso não. Brilhar é nosso comportamento, é no nosso linguajar, é no nosso jeito de ser. Você vacilou? Pede perdão, amados. Não há mal nenhum, não há problema nenhum em pedir perdão. Sim ou não? Pedir perdão, perdoar. Me perdoa. Falei com você. Eu já testemunhei aqui não só uma nem duas vezes. Eu nunca tive dificuldade de pedir perdão, nem com meus filhos. Batia neles e pedia perdão. Me perdoa que eu bati em você. Papai não queria bater em você, mas foi necessário.
Entende, amados? Não é feio. Diga comigo, não é feio. É libertador. É libertador. Aleluia. Para que o Pai seja glorificado através de vocês. Para isso, amados, fomos chamados para refletir a glória dele. Nós somos chamados para ser testemunhas ocular do seu poder. Diga comigo, fui chamado para ser testemunha ocular do seu poder. O poder de Deus é visto nas nossas vidas. O ímpio, o incrédulo, que não conhece Deus, que não tem relacionamento com Deus, ele vê a glória de Deus manifestando através de você, através da vida da igreja, através da vida dos irmãos. Alguém no seu trabalho está incrédulo com uma situação, com um problema, com uma dificuldade, com uma crise familiar, com uma crise no casamento, com uma crise financeira. Mas você que reflete a glória de Deus e que é testemunho ocular do poder de Deus, porque Ele já transformou a sua vida, você com 2 palavras, 3 palavras, você já encoraja aquela pessoa, já anima aquela pessoa. Não, tem uma solução. Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu tive um casamento destruído e Ele restaurou. Eu fali, quebrei a empresa e Deus restituiu, trouxe de volta, me deu mais do que tinha. Amém ou não amém? Amém. Eu tinha alguém na minha família, ou você mesmo estava desenganado com uma enfermidade, o médico disse que não tinha mais jeito. Olha eu aqui lindão, bonitão. Ele tem poder para curar. Sim ou não? Como que o mundo vai saber disso, amados? Pelo rádio? Pela televisão? Pela internet? Mas também através de você. Também através de você. Ele foi chamado, você foi chamado, nós somos chamados para demonstrar, para ser testemunhas oculares do seu poder. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8. O que Jesus disse para os discípulos? Fiquem aqui até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Vai descer sobre vocês e serão minhas. Quem já é cheio do Espírito Santo aí? Amém. Um bocado de mundo levantou. No final nós vamos chamar aqui na frente. Você vem para cá para ser cheio. Amém? Para se encher, né? E eu sei que tem muitos que o tanque tá baixinho, amados. Tá baixinho o tanque. Tá na reserva. Tá na reserva. Você está orando para chegar até o posto, o próximo posto. Quem já passou por isso? Quem não já, né? Quem nunca? Eu já deixei relógio empeorado no posto de gasolina, irmão. Vou deixar meu relógio aqui, coloca aí R$10. Eu vou ali fazer um serviço, quando eu receber eu volto, eu pego o relógio e pago. Pela fé. Você precisa dar com o tanque cheio. Amém? Precisa encher. Porque o tanque dele é delivery. Você serve à vontade. É self-service. Amém? É self-service. Você encosta lá e coloca a bomba e deixa encher, ó. Uau, não se preocupa quando você vai pagar, não. Ele já pagou. Não é isso, não. É aquele outro. Como é que é o nome daquele outro? Você compra o ingresso e você come à vontade. Não paga mais nada. Ao incluso, irmão. Ele já pagou, está pago. Você pode encher a hora que você quiser. Já está pago. Ele pagou para você. Ele liberou, ele falou, está liberado. Encham, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Só através do Espírito Santo, amados, a gente consegue testemunhar, ser testemunho ocular, demonstrar, amém? Refletir a glória dele, só pelo Espírito de Deus.
e a gente precisa encher. Nós vamos chegar lá nesse ponto já já. Amém? Uau, glória a Deus. É possível receber essa graça e assunção. É só a gente querer, é só se colocar, amém? Na posição. Nós estamos falando de não basta ser, é preciso parecer. E por que, amado? Porque é possível, querido, é possível ser e não parecer, mas é impossível, amado. Não, perdão, é o contrário. É possível parecer e não ser. É possível parecer e não ser, mas eu acredito que é impossível, amado, ser e não parecer. Ter o poder de Deus e não parecer. Ter a graça e a unção de Deus e não parecer. Diga comigo, é possível parecer e não ser, mas é impossível ser e não parecer. Você tem? Você tem, você dá. Se você tem, você mostra. Se você tem, as pessoas vão acessar através de você e a partir de você. As nossas atitudes e comportamentos devem parecer com quem nós somos chamados para ser. Amém ou não amém? Amém. Queridos, agora nós estamos falando do vinhedo, né? A minha imagem veio esse vinhedo lindo, esse pomar bonito, mas é fato que assim como a plantação, ela passa pelo processo, né, que precisa ser podada. O tempo do inverno. O tempo do inverno chega para todo mundo. E é esse tempo que nos impede, amado, de se encher, de cumprir propósito, de realizar chamado que Deus colocou na nossa vida, para a gente viver, para a gente cumprir aqui na terra. Esse tempo de sequidão, esse tempo de esfriamento, nós sabemos de ser cheio. E é fato, é verdade, queridos, que muitos de nós passa por momentos de esfriamento da fé, que você fica assim desanimado, sim ou não? Não sei se vou para a igreja hoje não. Quem nunca falou isso? Quem nunca, né? Hoje mesmo eu ouvi isso. Hoje não. Mas olha só, não vou hoje não. Beleza. Mas eu vim domingo passado, domingo retrasado, domingo final, eu vim terça, eu vim quinta, eu vim sexta, eu vim todo dia. Aí hoje eu falei assim, não vou hoje não. Tranquilo, sim ou não? Agora eu faço, não vou hoje não. Terça-feira, não vou também não. Quinta, também não. Sexta também não. No próximo domingo, também não. A coisa vai ficando séria. Sim ou não? A gente vai entrando, amado, num estado complicado, difícil de sair. Vai vindo desânimo, a fé vai diminuindo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uns casos que o capeta é tão safado que ele melhora a sua vida ainda. Arruma uma namorada, né, Marcão? Arruma uma namorada, arruma um namorado, arruma um negócio bom para ganhar dinheiro na hora do culto. Opa, parei, uma oportunidade, pastor, estou precisando. E vai aparecendo coisas para justificar. E são coisas boas, e são coisas importantes. Sim ou não? Porque a gente foi negligenciando um tempo difícil, um tempo de seca. Olha aí, ó, essa plantação sequinha, ó, meu Deus. Olha que plantação seca, irmãos. Que imagem é essa, que você pegou? Era menos, não precisava disso tudo não. Misericórdia. Olha aí, irmãos. Agora só que quando eu estava meditando esse texto, eu fui pesquisar sobre a plantação de uvas, né? E entender dias de inverno. Todo mundo passa por esse dia. O apóstolo Paulo diz que o dia mau vem na vida de todo mundo. Todo mundo, amados, todos nós, tá? Passa por momentos difíceis, por dias maus. E durante o inverno, os vinhedos, como vocês viram aí, ó, o que vai acontecer? Eles vão perder as folhas. Não tem frutos, já não tem fruto, foi colhido os frutos.
perde as folhas, perde a cor, fica sem graça, não é? Fica feio, aquele ambiente feio. Mas esse processo ele é necessário. Ele é necessário, ele acontece. Está entendendo? Não tem como mudar, não tem como mudar a estação. A estação, ela vai acontecer. Todos os anos vai acontecer. Só que a plantação, diferente de nós, ela sabe trabalhar, ela sabe lidar com essa situação. Quem não conhece do processo, quem não estudou, quem não pesquisou, chega, morreu tudo. É ou não é? Quem nunca viu, quem não conhece o processo, olha lá, perdeu a lavoura. Né, Eliseu? Nós lá do Norte de Minas, nunca viu aquele negócio? Chega lá e fala, olha o prejuízo. Perdeu tudo, mas não perdeu. Sabe que negócio interessante? Pesquisando, estudando, o que ela faz? O que a plantação faz? Ela administra nesse tempo, e ela libera menos caule, menos seiva no caule. A seiva ela mantém o suficiente para não morrer, para permanecer viva. E as pontas, onde chega bem menos, vai secar e vai morrer aquele talo. E ali vai vir a poda, naqueles lugares. Mas a seiva, a raiz, a base, está viva, tem vida lá. O processo de produção está acontecendo. Ela sabe que vai vir um momento certinho dos frutos voltarem, das folhas voltarem, da cor voltar, do brilho voltar, da beleza voltar, das visitas chegarem. A planta está sabendo de tudo e ela fica tranquila. Eu nunca vi a planta agitada, perguntando, e aí, quando é que vai vir a água, o dia que vai chegar? Igual a gente, sim ou não? Meu Deus, até quando, Senhor? É ou não é? De novo, Senhor. Nós somos assim. E a gente tem que aprender com a natureza. Que esse dia difícil, que esse dia de crise, que esse dia de inverno, o agricultor está cuidando de você. Ele diz, o meu pai é agricultor. Amém? Você é ramo. Ele falou, eu sou a videira, você é ramo, você está ligado em mim. O pai é o agricultor, ele cuida de mim. Tu é ramo, ligado em mim, não vai faltar nada. Fica tranquilo, permaneça firme, porque é só um processo, é só um momento. Amém? E os processos, eles costumam ser dolorosos, complicados na nossa vida, costumam tirar a nossa paz, né? Então engana-se quem pensa que está morto. Não está morto, o processo está ativo. O processo está ativo para o próximo ciclo, né? E a capacidade de produção, agora presta atenção, o processo está ativo, mas a capacidade de produção vai depender da poda, porque vai ter que vir uma poda depois. Eita, meu Deus. Então o que acontece muitas vezes na nossa vida, na vida do cristão? Um tempo difícil, um tempo de crise, ele não consegue suportar a poda, não aceita, não quer, rejeita. É ou não é? Pastor, a coisa já está ruim, tu vai me cobrar? O negócio já está difícil, tu vai me apertar? É ou não é? Não é assim que a gente entende? Só que o proverbista diz o seguinte, que quem rejeita causa mal para si mesmo. Entendeu? Mas quem acolhe, quem recebe o resultado. Aleluia, glória a Deus. Esse é o processo de renovação que está acontecendo. Processo de renovação, onde nós precisamos ter o quê? Paciência. É um renovo, vai acontecer um renovo naquela árvore, naquela planta, naquele pomar. Vai acontecer um renovo. Isaías no capítulo 40, versículo 31, ele fala para a gente assim, ó: aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças.
Aqueles que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas. Eles vão voar, aleluia, como águias. Vão voar, amado. Você vai voar como águia. Vai correr e não vai ficar exausto. Vai andar e não vai se cansar. Ou seja, o processo não vai estagnar. As coisas vão acontecer na sua vida, conforme Ele falou, conforme Ele prometeu, conforme Ele disse para você. Você tem promessa de Deus, sim ou não? Amém? Veio o tempo difícil, o tempo de crise. Permaneça firme, meu amado. Permaneça firme. Permaneça entendendo que é só um processo. Amém? Não desista. Quantas pessoas desistem? Desistem do casamento, desistem de um negócio, né? Desistem da família por causa de crises. E perde a oportunidade de ver o processo acontecer e o tempo da colheita, né? Porque a produção está acontecendo, o processo de produção não parou. Amém? Você está aqui? Terceiro, para a gente terminar, o tipo de poda, ele vai definir o resultado da próxima colheita. Eu fiquei assim, maravilhado, quando eu estava lendo sobre isso. O tipo de poda, eu pensei que poda era só a gente pegar um cutelo e ir lá e, né, tá seco e vai cortando. Não, amados, tem um lugar correto, né, tem a forma correta. E sabe o que eu achei extraordinário? É que o tipo de poda vai definir, inclusive, a quantidade da produção, o tipo de fruto que eu quero colher. Olha que coisa extraordinária. O tipo de poda, a forma que eu vou podar, o tempo que eu vou podar, o momento correto da poda, ele vai definir a quantidade. Então, o agricultor, o viticultor, né? Ele fala assim: não, esse ano nós vamos colher aqui X toneladas de uvas, de frutos. O tipo de poda vai definir se ele vai alcançar aquele propósito ou não. Olha para mim. O Senhor sabe exatamente quantos frutos você pode dar. Ele sabe exatamente quanto o potencial que está dentro de você. É por isso que ele disse: o Pai poda para que dê mais. Esse mais quer dizer infinitamente. Não tem fim. Não, é ilimitado. Não tem uma quantidade limitada. Não, você só vai produzir X. Não, é ilimitado. Uau! É ilimitado. O que você pode fazer, onde você pode chegar, o céu é o limite. Amém? O céu é o limite. Por quê? Porque é a graça dele, é através dele, não é através de nós. E ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas, e é ele que faz em nós, e é através de nós. Não é no nosso braço, não é na nossa força, amados, mas é ele quem faz. E o Pai quer, o desejo do Pai é que nós produzamos, né, muitos frutos. Ele poda para que você dê mais fruto. Então, o agrônomo e o enólogo, é isso mesmo, né? O cara que cuida do negócio, do processo de produção ali, ele fala: a gente quer tantas toneladas para esse ano, e o vinho vai ser, eu nunca bebi, não sei como é que é, não sou aquele que degusta o vinho, sommelier, como é que é? Sommelier. Eu não degusto vinho, mas eles que trabalham com isso, nesse processo, a poda vai definir até a acidez, a doçura, a secura, sei lá, o tipo do vinho, amados. Fala assim comigo: é bom ser podado. Dói, mas é bom. É bom ser podado. Presta atenção, olha para mim. Se alguém te podou, é porque ele percebeu em você uma atitude que não condiz com quem você é.
com quem você é. Com quem você é. Quando a gente olha por esse prisma, tudo muda. Tudo muda. Por que caíram as folhas? Por que ela secou? Por que ficou feia? Por que ficou daquele estado? Porque a quantidade de seiva foi reduzida. Deixa eu pegar aqui algo espiritual. Por que a gente entra nas crises? Por que a gente demora a sair da crise? Porque o nível de unção e de graça está baixo. Porque o nível de presença está baixo. Não estou falando que você não tem a presença de Deus, não. Não estou falando que você está desviado. Não estou falando que você está rebelde. Nada disso. É só o nível que está baixo. Precisa aumentar o nível. Precisa aumentar o nível de presença. Precisa aumentar o nível de relacionamento com Ele. Precisa aumentar o nível de intimidade com Ele. Precisa aumentar o nível, querido. E como é que a gente faz isso? Se abrindo. Abrindo o nosso coração. Reconhecendo o que nós precisamos. E eu não estou falando aqui de quem sapateia, de quem sobe parede de costa igual lagartixa. Nada disso, amados. Eu estou falando de vida cristã. De vida cristã. De quem tu é aqui, de quem tu é lá no trabalho. De quem tu é aqui, de quem tu é em casa. De quem tu é aqui, de quem tu é como pai, como marido, como mãe, como esposa. É isso. Ele te chamou para refletir a glória dele. Ele me chamou para dar fruto. Ele me chamou para ser testemunha. Aí eu quero que você faça uma análise. Examine, pois, o homem a si mesmo. Examine você a si mesmo. Está dando fruto? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Está refletindo glória de Deus? Aleluia. Está sendo testemunha? Glória a Deus. Não está? Isso é possível. Foi para isso que Ele te chamou. Ele habita em você. E Ele é o maior interessado que isso aconteça. O que eu preciso fazer, pastor, para isso acontecer? Muito simples. Faça como a plantinha. Aceite ser cuidado. Aceite ser podado. Se encha do Espírito. Abra o seu coração.